Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Luciana Sírio e vim aqui ministrar mais uma aula com vocês. Hoje nós vamos fazer a quarta aula do nosso livro sensorial de odontopediatria. Nós já tivemos a aula da capa, a aula dos dentes, né, grandes, 2 dentes grandes, já tivemos a aula da refeição com geladeira. E hoje nós vamos ter a aula do jogo da velha, da dentição. Então, para isso, vocês precisam ter a apostila. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a apostila desse módulo, do módulo desse livro. É essa apostila aqui. Então, nessa apostila nós temos todas as atividades, capa e todas as atividades desse nosso livro de odontopediatria. Inclusive temos aqui atividades que dá para ser incluída nos outros modelos de livros. São atividades bem pedidas, que são a refeição com geladeira e a escovação. Então vocês podem incluir ela nos outros modelos de livro, não precisa ser só nesse de odontopediatria. Então é uma apostila muito importante para vocês terem, para vocês adquirirem, principalmente se você está começando nesse ramo de confeccionar livros sensoriais e quer ter diversas atividades para oferecer, né, para os seus clientes. Então, para vocês que estão acompanhando aqui o nosso curso, eu tenho esse terceiro módulo aqui desse livro de odontopediatria. Ó, deixa eu ver quantas páginas tem. Ó, a atividade do rostinho também dá para incluir em outros livros. Na verdade, todas essas atividades vocês podem incluir nos outros livros. É bem interessante essa apostila. Ó. Então, o módulo 3 é esse aqui. Bem bacana, bem interessante essa apostila. Vocês terem, adquirirem, para vocês poderem oferecer esse material para os seus clientes. Tá bom? Então, nós temos também aqui o módulo 1, para quem está chegando agora, que não conhece ainda aqui o nosso curso, as nossas aulas. Nós temos o módulo 1, que é o de capa de balão, o módulo 2, que é o de capa de foguete, e agora o módulo 3, da odontopediatria. No módulo 1 e no módulo 2, além dos livros, nós confeccionamos também, eu ensinei para vocês também um cubo de atividades, ensinei jogos individuais, que dá para vocês também venderem bastante agora no mês, né, do Dia das Crianças. E estou preparando também um livro sensorial, bem mesmo, sabe? Aquele para bebezinho de 1 ano, que é bem sensorial, com todas as texturas. Então ele vai ter várias texturas. E eu vou utilizar os moldes do módulo 1 e o 2. Então, para você que não adquiriu ainda, eu peço que você entre em contato para adquirir, tá bom? Para você poder acompanhar as aulas e ir confeccionando aí os seus livros, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós teremos a aula do jogo da velha, né? Dos dentinhos. Vai ser esse molde aqui, ó. Esse molde. Então nós vamos desenhar. Vou preparar aqui a mesa para a gente já desenhar e recortar, e aí eu vou falar os materiais para vocês. Para essa aula de hoje, ó, nós vamos utilizar uma página, né, cortada de 25 por 30, com já a mantinha R1 atrás. Então serão 2, né? Desse lado será
Desse lado será a parte do joguinho e desse lado serão os bolsinhos, tá bom? Então já deixem aí separado. Nós vamos precisar também de 2 pedaços de viés no tamanho de 25 centímetros e 2 pedacinhos de viés no tamanho de 30 centímetros. Nós vamos precisar de feltro branco. Para quem tiver com dúvida de que feltro comprar, eu utilizo o feltro Santa Fé, tá, gente? Então, eu considero um feltro bem boa a qualidade dele e também muitos me perguntam se eu trato o feltro. Eu não trato, porque como eu faço as atividades com a aplicação do termocolante, então eu considero que o feltro já fica bem melhor, porque eu vou passar ele no ferro, então ele já vai assentar bem e não vai criar bolinhas. Na minha opinião, tá, gente? Se você está acostumado a tratar o feltro, dá para confeccionar essa atividade aqui normalmente, mesmo você tratando o feltro, tá bom? Combinado? Então nós vamos precisar de feltro branco, vamos precisar do papel termocolante. Esse aqui é o termocolante que é necessário casear, tá? E nós vamos precisar, lembra na aula, não na aula anterior, na aula 2, que nós passamos aqui no termocolante que não precisa casear, para fazer aquelas manchinhas nos dentes? Então, eu guardei aqui o retalhinho que sobrou e nós vamos utilizar ele também nessa aula, tá bom? Então, são esses os materiais dessa aula de hoje. Se eu esqueci alguma coisa, depois durante o vídeo eu venho falando para vocês, tá bom? Vou preparar aqui a mesa, ajeitar a câmera aqui da maneira que dê para mostrar a mesa e já retorno com vocês, tá bom?